tudo bem? Eu sou a Daiane, SDR aqui na Hamper. Bora para mais um conteúdo. Eu vou compartilhar com vocês o que não te contaram sobre ser um SDR. Eu trabalho com vendas e pré-vendas há 7 anos e assim como a Hamper eu também acredito que a gente pode melhorar o mundo de vendas aqui no mercado brasileiro, tá? Então eu queria alinhar algumas expectativas com vocês. A primeira delas é que eu vou ficar com o tablet aqui só para acompanhar e não perder o flow de tudo que eu quero contar hoje. E também que eu falo um pouquinho demais, então já se acostumem por aí. Então a primeira delas, gente, das coisas que te contaram, que são as coisas que todo mundo busca no SDR, é um SDR que faz agendamento. Todo mundo acha que o SDR tem que fazer agendamento. Todo mundo acha que o SDR tem que fazer um número alto de ligações. As pessoas buscam isso num profissional de pré-vendas. Todo mundo acha que um SDR ele tem que ser comunicativo. E todo mundo acha que o SDR ele é um assistente do vendedor, que o SDR ele tem que gostar de falar ao telefone. E aí eu agora vou compartilhar as coisas que não te contaram sobre o que é ser um SDR, o que realmente é. Ao longo desses meus 7 anos ali no mundo de vendas, pré-vendas, conversando com lead, conhecendo pessoas, estando gestores, eu descobri que o SDR ele é um dos profissionais mais estratégicos que você tem dentro da sua empresa. É isso mesmo. Então, quando você for buscar um SDR, em primeiro lugar, entenda se ele é uma pessoa visionária, ele é uma pessoa estratégica. Por quê? Ele é o cara que ele vai estar cara a cara com o teu lead. Ele vai estar, é a porta de entrada com o teu mercado, ele que vai sentir, ele que vai direcionar muitas vezes a estratégia da empresa. Ele tem que fazer uma série de atividades, então ele tem que ter uma boa gestão de tempo, ele tem que entender os melhores momentos, o que falar, por isso que ele tem que ser uma pessoa visionária e estratégica. Ele muitas vezes direciona a estratégia de uma empresa inteira a partir do que ele escuta nas ligações com os leads, o que o lead precisa, de acordo com o momento macroeconômico que a gente vive, o que está acontecendo, qual o sentimento de determinados segmentos. O SDR é o cara que vai te direcionar para isso, tá? Então ele tem que ser uma pessoa estratégica. Vamos lá, aí todo mundo fala que o SDR ele faz agendamento. Vamos desconstruir isso do agendamento. O agendamento ele pode ser um agendamento de ligação, um agendamento de uma apresentação, de uma demonstração, de um bate-papo, ele pode ser um agendamento de qualquer coisa. Eu agendei. O SDR ele tem que gerar SQL, um lead qualificado aceito pelo time de vendas. Certo? Então ele vai ser mais um ponto porque ele tem que ser uma pessoa estratégica, tá? Então ele vai gerar SQL acima de qualquer coisa, porque essa geração vai fazer com que o trabalho no time de vendas seja um trabalho muito mais otimizado. Ele vai entregar um lead de alta qualidade para um time de alta performance. É isso que vai fazer, muitas vezes, até reduzir o ciclo de vendas quando a gente está falando de um lead gerado por um SDR, tá? Vamos lá. Aí todo mundo fala também que o SDR tem que fazer uma quantidade muito grande de ligação. Por que o SDR não tem que fazer uma quantidade muito grande de ligação? Ele tem que fazer uma quantidade muito grande de atividades. Ligação é importante, mas é só mais uma das atividades que o SDR tem que fazer. O SDR ele vai contatar o lead por e-mail, então ele tem que pensar nos templates de e-mail, ele vai contatar o lead pelo WhatsApp, ele tem que montar as estratégias, a cadência. Aqui na Hamper, por exemplo, a gente utiliza uma estratégia de reengajamento dos leads. Então, eu preciso ter tempo para isso. Eu não vou só ficar focando em fazer ligação, ligação, ligação. Se eu ficar só fazendo isso, eu não tenho tempo de ser estratégico. E assim, buscar novos caminhos para minha geração de leads. Então, eu preciso entender qual que vai ser o melhor momento de eu fazer determinada atividade. Certo? O momento ideal para a atividade ideal. Por isso que ele não tem que fazer só fazer ligação, uma quantidade alta de ligação, só gerar agendamento. Não, ele gera SQL e ele faz uma quantidade alta de atividades. É muito diferente. E aí, outro mito. Todo mundo me fala assim, Dai, eu tenho muita vontade de fazer o que você faz, eu tenho vontade de trabalhar com pré-vendas, com vendas, mas eu não sou comunicativo, então já tirei isso da cabeça. Gente, da onde que vocês tiraram que ser SDR tem que ser comunicativo? Para ser SDR você tem que ter uma escuta ativa. Eu, por exemplo, falo demais, falo bastante e ter uma escuta ativa foi um desafio que eu fui desenvolvendo ali ao longo dos tempos, quebrando paradigmas e hoje eu desenvolvi uma escuta ativa legal. Mas eu trabalho com uma pessoa, por exemplo, o Rafael, que ele é uma pessoa de poucas palavras.
Porém, quando ele precisa falar, ele fala exatamente aquilo que o lead precisa ouvir, o que o lead quer ouvir, ele precisa entender. Adianta, por exemplo, ele ficar ali falando horas sobre diversas funcionalidades, sendo que na verdade o que o lead quer saber é se ele vai conseguir gerar mais leads ou não, certo? Se ele vai conseguir qualificar ou não, se ele consegue o e-mail do tomador de decisão dele, se ele consegue descobrir quem que é o tomador de decisão dele. Então o Rafael ele vai falar exatamente aquilo que ele precisa ouvir, ele vai dizer para o lead como ele vai resolver aquela dor, certo? Então é por isso que ele não tem que ser comunicativo, você pode ser sim uma pessoa de poucas palavras, mas se você souber o que falar, você é perfeito para ser um SDR, tá? Então tem uma qualidade aí muito boa. Vamos lá, aqui a gente já falou que a quantidade de ligações ela não é tão importante, porque o que conta ali são a qualidade. Então existe uma linha muito tênue entre você fazer muitas ligações porque você quer gerar muitos leads, certo? E você vai ter quantidade, mas nem sempre quantidade é um indicativo de qualidade. Então aqui na Hamper, por exemplo, nós fizemos um estudo interno, bem básico mesmo, mas estou citando exemplo daqui, tá gente, da nossa experiência. E um SDR da Hamper, ele foca em ligações durante 3 horas do dia dele de trabalho. O restante é puramente em outras plataformas, fazendo um trabalho estratégico. Por que eu estou dizendo isso? Todo o trabalho que você está ali focando em entregar uma quantidade alta de leads, ele é inútil se você não tem uma qualidade. Então, se eu entrego um lead, eu posso entregar 20 leads para o meu time de Inside Sales. Se desses 20 leads, somente 2 tiver uma qualidade boa, o que aconteceu com o trabalho do mês todo? Certo? Ele foi pelo ralo. Então, fazer uma quantidade alta de ligações também não é o ideal. Ele tem que fazer uma quantidade alta de atividades para poder entregar uma qualidade dos leads que ele vai entregar com quantidade. Então, é uma relação que tem uma linha muito tênue, não vamos se enganar ali. Gente, eu queria aqui trazer também para vocês 2 dicas que eu acho que vai ajudar, vai ser fundamental para vocês desenvolverem, 2 dicas de habilidades para vocês desenvolverem e ter excelentes resultados nas qualificações. Mas antes disso, eu queria trazer um contexto para essas 2 dicas, tá? Eu sou mãe, sou mulher, sou mãe de um menino de 5 anos e ali a maternidade, ela me fez desenvolver uma gestão de tempo, porque eu precisava equilibrar ali os pratos, né, entre ser mãe, educar o meu filho, da minha vida profissional, a minha vida pessoal também, equilibrar esses pratos para conseguir dar conta de tudo, né? Então eu aprendi a gerir o meu tempo muito melhor. O que para mim é função hoje é sensacional, assim, eu não tenho o que dizer. É como eu tinha dito anteriormente, eu consigo identificar quais são as minhas prioridades, quais são os pontos que eu tenho que... atividade ideal para o momento ideal. Certo? E aí, outra coisa que aconteceu, logo nos primeiros dias, nas primeiras horas ali de vida do Miguel, que é o meu filho, eu me deparei tendo que decifrar choros. Então, ele chorava porque ele queria alguma coisa e às vezes ele não sabia o que queria e isso ao longo dos anos, conforme ele foi crescendo, foi mudando, né, por palavras, reações, emoções. E eu fui tendo que entender uma dor que às vezes nem ele sabia que tinha e também entender como que resolvi e lidar com um ser tão diferente de mim. Por mais que tenha o meu exemplo, é um ser diferente. Parece até que eu tô falando de um lead quando eu tô falando assim, porque às vezes eu ligo para um lead e ele tem uma dor que ele não sabe que ele tem. Então, ser mãe, eu quero falar isso para poder incentivar quem é mãe hoje aqui e quer entrar no mercado de trabalho como SDR e acha que não vai conseguir. Gente, consegue. Vocês têm uma vantagem enorme. Todo mundo sempre fala das desvantagens, mas hoje eu vim aqui pra gente poder falar de uma vantagem, tá? Então, eu desenvolvi essa habilidade ali, essa sensibilidade, esse feeling, para hoje conseguir identificar nos meus leads quais são as dores e fazer ele entender que talvez ele tenha aquela dor que ele não saiba que tem, que ele não sabe que tem. E também lidar com pessoas diferentes, que reagem de formas diferentes. Então, eu trouxe esse contexto para, além de incentivar, né, todo mundo que está assistindo aqui, também aproveitar para dar as dicas que eu prometi para vocês. Quais são as 2 dicas? A primeira dica é aprenda, entendam, busquem aprender cada vez mais
e aplica isso nas ligações de vocês, nas calls, sobre perfis comportamentais. Eu tenho certeza que se vocês começarem a pesquisar um pouquinho melhor e a estudar mais sobre os perfis comportamentais, vai elevar o nível da qualificação de vocês. Vocês vão conseguir desenvolver uma conversa de muito mais qualidade e gerar SQLs de qualidade, tá, para o seu time. E os resultados que vocês vão ter, vocês vão me contar. Vai ser assim, é mágico quando a gente começa a entender como lidar com cada perfil, porque quando a gente está ali na ligação, a gente encontra gente que gosta de falar, encontra gente que não gosta de ser contrariado, encontra gente que gosta de planejar tudo certinho, vamos pensar todo mundo junto antes, então a gente encontra vários perfis. Então é muito importante que você se aperfeiçoe nisso. A segunda dica é uma dica que vale ouro, a gente usa muito aqui na Hamper, que é o espelhamento. Muito se fala sobre a PNL, que é a Programação Neurolinguística, mas como que eu posso aplicar isso hoje como SDR? Então a gente tem um espelhamento que é muito simples aqui na ligação, vocês podem pesquisar melhor para poder conhecer e aplicar isso também cada vez mais, mas é basicamente você repetir a última coisa que o lead está falando para você em um tom de pergunta. Por exemplo, hoje eu faço geração de leads. Ah, é? Você faz geração de leads? Entendi. E aí é natural que a pessoa, como eu não estou perguntando, não estou invadindo, não estou perguntando como você faz a geração de leads, ela acabe me complementando e explicando de que forma ela faz a geração de leads. E é o que eu preciso saber para poder entender se faz sentido ou não para ela. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. Aproveita que tem muita coisa boa aí por vir e um beijo para vocês.